Ela já me apresentou, a maioria me conhece. Hoje muita gente deve estar pensando no culto de ação de graças. Para quem sabe o final da história, não deve entender muito motivo. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele é fiel e justo. Às vezes a gente pede as coisas para Deus e não recebemos e agimos igual filho mimado. Porque eu quero do meu jeito na minha hora, mas não é desse jeito. Porque quem é pai sabe que a gente não pode dar tudo que o filho quer, do jeito que quer e na hora que quer. Então quem dirá Deus que conhece o coração de cada um? Deus conhece o coração e a necessidade de cada um. Se você está pedindo uma coisa e não recebeu, pode ter certeza que aquilo não vai ser para a sua edificação, não vai ser para o seu melhor. Às vezes o que parecia ser bom não é o melhor que Deus tem para nós. Me desculpa a emoção, não é fácil falar, porque tem o Daniel carne, o Daniel espírito. Meu espírito está alegre, está feliz, muito alegre, não é pouco. Vou resumir a história, porque senão vou me alongar muito. O meu filho, Danielzinho, o segundo, há mais ou menos 10 meses atrás, começou a sentir uma dor no joelho. Até então, uma dor normal. Ele ia no médico, passava anti-inflamatório, melhorava. Ele chegou a fazer exames. O médico falou que era água no joelho, o outro falou que era tendão, e até então ninguém esperava e nem pensava que podia ser o pior, porque nem os médicos com exames não tinham levantado essa possibilidade. Eu, como pai, em cima dele para trabalhar, porque ele já tinha uma mulher, um filho, e quem é pai sabe, filho, homem, tem que trabalhar, não tem que fazer raça nem nada. Vocês devem estar pensando, por que você está falando isso? Porque isso me causou culpa durante um tempo. O Danielzinho, de repente, larga a esposa. O último exame que ele fez, uma ultrassom, a médica falou que era ligamento no joelho. Muitas pessoas aqui viram dia a dia, pessoas que eu convidei. Quero salientar, quando Deus faz uma obra, quando Deus faz um milagre, Ele não faz por coincidência, Ele não faz encoberto para você tentar achar o milagre. Hoje tem pessoas que participaram dessa batalha e dessa vitória nossa em todos os campos. Pessoas da minha família, amigos de trabalho, amigos da vida, que hoje são mais que amigos. Eu podia mudar o testemunho e falar um testemunho de vida, de transformação, de salvação. Tem um amigo meu que está aqui hoje, e o testemunho dele é tremendo. É a terceira vez que eu vejo ele. E o que Deus fez na vida dele, que Deus me usou, que a gente é instrumento, a gente não faz nada por nós mesmos. Se você não fizer, a mula vai fazer. Então, o Danielzinho foi para a Bahia, falou: pai, eu vou embora, vou lá para a Bahia. Minha mãe convenceu ele não queria ir. Ele falou: eu vou para lá porque eu vou ter que operar esse joelho. Ele, até os 19 anos, praticava esporte regularmente, tinha um sonho que todo menino tem, de ser jogador de futebol, tinha um preparo físico invejável, nunca tinha sentido nada. Tá, foi, chegou lá, o exame, o médico pediu uma tomografia, e o resultado dessa tomografia foi tumor. O médico orientou ele: tem alguém em Belo Horizonte? Ele falou: tem, meu pai. Então vai para lá para você fazer a biópsia. Desde o momento que a gente recebeu o diagnóstico até o dia do milagre da vida do Danielzinho, a gente não ficou desamparado em nada, seja espiritualmente, seja financeiramente, seja da parte burocrática. E o hospital, todo mundo sabe como é que é para fazer um exame.
seja da parte de ajuda dos amigos, do amor que Deus, que muitas das vezes é muito fácil a gente ter empatia e simpatia, mas o amor é você abrir mão de alguma coisa para ajudar o próximo. E o Danielzinho já ficou internado, tudo caminhou rápido, fez o exame para saber se era benigno ou maligno, e o resultado saiu. E pela medicina, a chance desse tumor ser maligno era de 1%. E esse 1% aconteceu, era maligno. Era um osteosarcoma. A gente foi conversar, e nesse meio tempo, a mãe dele, que não é mais minha esposa, eu tenho a minha esposa, há quase 20 anos juntos, e Deus é tão perfeito no que faz, que a mãe dele tinha que vir para cá para me ajudar. Assim que a gente recebeu a notícia, minha mãe já mandou mensagem: a Milena vai ficar onde? Vai ficar aqui em casa, né? Falei: não sei ainda, não conversei sobre isso. Eu cheguei em casa, a minha esposa falou comigo: já conversei com a Milena, ela vai ficar aqui. Muita gente pode pensar assim: como assim? Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Porque eu sei que 99% das pessoas, de pensar nessa hipótese, não aceitariam a minha ex dentro da minha casa, para cuidar de um filho que não é da minha esposa. Em momento nenhum, a única coisa que ela me perguntou foi: você tem algum problema com isso? Nesse período todo, foram quase 9 meses, ela ficou lá em casa meses, de idas e voltas. Nunca tivemos uma discussão por causa disso, porque ela é uma pessoa boa? Não, porque o amor é verdadeiro, é o amor que vem de Deus. Quando eu passei por problemas financeiros, só como tive pessoas que me ajudaram, e Deus me deu força, porque não adianta você pedir e não correr atrás. Você tem que pedir e correr atrás. Danielzinho veio, fez, saiu o resultado. Os médicos falaram: 80% desses casos, 5 anos de vida. Apesar da Tati, minha esposa, ser da área da saúde, isso ficou meio confuso para a gente. Era um câncer incurável pela medicina. Incurável, e ele tinha no máximo 5 anos de vida. E ele fez a cirurgia, deu o resultado positivo. Ele começou a sentir muitas dores, muitas. Tem pessoas aqui, quase todas que eu convidei, viram o que ele passou. Quem foi no hospital? Tem a Cida, que foi o pessoal da equipe de enfermagem, que cuidou dele como profissional, como pessoa, e com o amor de Deus, que é o que Deus, que Jesus falou para a gente: se você não tiver o amor, nada terá. E é nessas horas que a gente dê o amor verdadeiro das pessoas. A Cida sabe, Danielzinho, a princípio o médico falou que ele ia fazer a quimioterapia e que depois ia fazer uma cirurgia que até então não tinha a possibilidade de amputar. Ele ia pôr uma prótese interna, mas que primeiro ele precisava fazer a fisioterapia, a quimioterapia, para diminuir o tumor, para fazer essa cirurgia. Só que nesse meio tempo as dores foram terríveis. É dor, não é dor. Eu não posso falar porque não foi eu que senti, mas ele teve que ser internado. Ele foi internado, ele chegou a tomar morfina de 2 em 2 horas e com resgate de 1 hora. E ele gritava de dor. Quem foi lá sabe o que eu estou falando. Davizinho, Keilo, Bernardo, Leandro, a Cida principalmente, que teve por nós lá. Quando a gente pensa em sofrimento na terra, vocês não têm noção do que é o médico chegar e falar assim: de 0 a 10, quanto a sua dor? Ele falava, quando estava controlada, 5. Quando ele tinha terminado de tomar a morfina. E veio exame daqui, exame de lá, o tumor saiu para fora.
Para quem viu, sabe do que eu estou falando. Uma chaga para fora, no joelho dele. Do nada, o sangue começava a hemorragia. Tinha que chamar o pessoal da equipe de enfermagem para ir lá, tirar o curativo, colocar, aplicar remédio direto no tumor para parar de sangrar. Nesse meio tempo, dor, 24 horas por dia. Quando ele estava dormindo, ele ficava assim, Quando a dor vinha, a crise, ele gritava de dor. O pessoal que ficava acompanhante dos outros pacientes, todos choravam. Era uma situação, a equipe médica vinha, da clínica médica, do tratamento paliativo, mudava o esquema da medicação, mudava o congelado um e o outro, nada resolvia. O médico chegou e falou: ou é sua perna ou é sua vida, vamos ter que amputar. A princípio ele não queria, mas diante dessa dor, logo lá no começo ele não queria, mas quando chegou nessa fase da dor tão grande, e nisso eu ia, ficava com ele 24 horas, a mãe dele me rendia 24 horas. Hoje é o culto do amigo. Eu nunca fui de moto ou de Uber, sempre um amigo me levou. Eu nunca recebi um não. Muitos estão aqui que me levaram. Não vou citar nome para não deixar ninguém de fora, mas quem fez sabe. Um dia eu pedi um, outro dia eu pedi o outro, outro dia eu pedi o outro, outro dia era a Tati. Nunca ficamos sem ajuda. Quem eu esperava que pudesse me ajudar, me ajudou. Quem eu considerava e chamava de amigo, foi amigo. Pessoas desconhecidas ajudaram a gente. Lá no hospital, a gente não teve problema com nada. No hospital, a gente trocava de acompanhante a qualquer hora. A equipe de enfermagem tratava a gente com todo cuidado e carinho, que era uma obrigação da parte profissional, mas não era só a parte profissional. Então o Daniel teve que amputar a perna, adiou 2 vezes, a gente pediu um milagre para ele não amputar, porque nós acreditamos em Jesus, tudo que a gente pedir segundo a sua vontade. Antes da amputação, nessas crises de dor, ele nunca reclamou de nada. Ele nunca murmurou. Às vezes ele chorava, orando e agradecendo a Deus pela vida de todos que estavam ajudando ele. Quanto à medicação, atrasava um pouquinho, ele pediu ao pai: vai lá ver se está na hora. Na hora que a técnica, a pessoa da enfermagem vinha, aplicava nele, ele falava: muito obrigado. Ele nunca falou de uma técnica: a Cida está aqui. Você demorou. Nunca. A parte burocrática para fazer a quimioterapia, a gente viu a mão de Deus. No dia que eu fui no posto de saúde, por causa de um exame, a menina fez caras, um exame não, um comprovante de residência que nós tínhamos dado do bairro, a região ficou separada, para me dar entrada no tratamento da quimioterapia. Ela falou: tem que esperar o pessoal passar na sua casa para ver se realmente vocês estão morando lá. Nesse momento, quem me conhece sabe, eu sou um estupim meio curto. Quando eu vejo que o meu direito está sendo roubado, eu saí de casa, a mãe dele, a Tati falou com a mãe dele: Daniel vai brigar lá. Na hora que eu falei: agora, você está entendendo? Você viu o exame? Você sabe de que é? Ela viu: mas eu não posso fazer nada. Na hora que ela falou isso comigo, eu levei a mão na cabeça e falei: aqui. Na hora que eu falei o aqui, eu ia estourar com ela. Veio uma outra funcionária, colocou a mão no meu ombro e falou: vem aqui. Falou para ela: você viu a situação dele? Falou: vem aqui. Me pegou, me levou lá na sala do gerente do posto, falou assim: fala para ele, se ele não resolver, eu resolvo para você. Deus cuidou na gente em todos os detalhes. Que em situações normais, eu ia brigar, eu ia sair de lá preso. Porque eu estava desesperado, como pai, eu tinha terminado de receber o diagnóstico do meu filho, que ia ter que fazer uma quimioterapia, e a mulher fazendo burocracia por causa do comprovante de endereço. Tá, Danielzinho, numa dessas crises de dor dele, ele orou, agradeceu a Deus por todo mundo, falou comigo assim: pai, durante até um tempo, Daniel sempre foi muito temente a Deus. A nossa família foi nascida e criada aprendendo de Jesus,
é o nosso Salvador. Danielzinho, durante uma fase da vida dele, ele se envolveu com coisas do mundo. Eu não vou falar que é questão de pecado, não, porque lá fora a droga está para o crente e para o não crente, para o ateu e para o crente. Ele se envolveu com drogas, começou a beber, mas isso não foi o problema do Danielzinho. O problema do Danielzinho foi que a fé dele começou a esfriar e ele começou a procurar fé em outras coisas. Procurar explicações do sobrenatural, que para a gente é bem claro que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ele começou a procurar em outras coisas, e isso ele se afastou de Deus. E nesse dia que ele estava orando, ele falou assim: Pai, eu estava tão afundado, tão desnorteado, que eu orei a Deus e pedi que Deus me tirasse daquela vida, que Deus me desse a salvação, porque eu tinha certeza que se eu continuasse naquela vida, eu não ia ser salvo. E a única forma que Deus encontrou de me dar a salvação foi me colocando aqui. A doença dele não é genética, não é hereditária, não é nada que ele comeu, nada que ele comeu. O médico simplesmente falou: é sua, nasceu com você. Durante esse tempo eu me sentindo culpado por estar mandando ele trabalhar. Um dia a Dani chegou lá em casa antes da internação, falou: vamos orar para ele? Eu falei: não, Dani, estou no propósito de orar 40 dias sozinho. Falou: vamos lá, só para você acompanhar? Eu falei: vamos. E eu me sentindo culpado, porque várias vezes eu briguei com ele. Você está de manhã, você tem que dar conta de trabalhar, e o joelho dele inchava, doía. A gente, como homem, a gente não pode fazer corpo mole. Eu, como pai, tenho que fazer meu filho trabalhar. A Dani falou comigo: como é que eu vou orar para ele? Você só acompanha? Tudo bem, tudo bem. Ela trouxe a passagem do céu, e na passagem ela leu que Jesus curou o cego, e os discípulos perguntou: ele era cego de nascença por culpa de quem? Por pecado dele ou do pai e da mãe? Jesus respondeu: por pecado de ninguém, para que o nome do meu pai seja glorificado. Naquele momento Deus tratou comigo e tirou toda a culpa que eu estava. E assim a gente foi. Daniel amputou a perna, correu tudo bem, as dores melhoraram, continuou sentindo dor na perna que não tinha, tendo que tomar medicação para isso, a tal da dor fantasma. Aos poucos ele foi melhorando, começou a fazer a quimioterapia, e a gente sempre pedindo um milagre, mas todas as vezes que seja feita a sua vontade, pedindo a Deus. E o Daniel começou a fazer a quimioterapia. Depois que ele amputou, deu alteração no pulmão, no osso do tórax e no osso do quadril. E para os médicos, o câncer dele chegou no grau 4, último grau do tipo do câncer dele. Começou a fazer a quimioterapia, e nesse meio tempo a minha fé ia e vinha. Quando fala assim, a fé se renova a cada dia, e é assim que a gente foi levando, um dia de cada vez. Nesse meio tempo fizemos uma vaquinha para comprar prótese para ele, 23 mil. Aí eu falo do amor do amigo, e não só da empatia e da simpatia, mas da fé. Agora eu falo do que? Da fé do homem. Porque quando nós divulgamos a vaquinha, em menos de 48 horas nós batemos 26 mil reais. E só com amigos, colegas e conhecidos. A fé que eles tinham na gente, que eles sabiam que a nossa história era verdadeira. Esse é o testemunho de fé. Fé. Danielzinho comprou a prótese, começou a fazer a quimioterapia, sofreu muito durante o período da quimioterapia, e eu sempre pensando: seja feita a sua vontade. Mas desde quando ele reclamou comigo a primeira vez, eu falei: não era nada, mas no fundo eu sabia que era alguma coisa diferente, não sabia o que. O dia de hoje foi preparado muitos anos atrás. O dia de hoje não é um dia qualquer. Quando Deus faz um milagre, Ele testifica. E o dia de hoje foi testificado por muitas pessoas que estão aqui hoje. Eu estou falando isso agora para não me esquecer. Você que está aqui hoje pode ter certeza
Deus tem alguma coisa muito grande para a sua vida, que hoje não é um dia qualquer. Amém. Que nós estamos acostumados a pedir bens, paz no relacionamento, mas o que Deus prometeu para nós foi a vida eterna, e ela só vem de duas formas: ou pelo arrebatamento ou pela morte, e morrer ninguém quer. E a fé da sua salvação você tem? Então vamos continuar. Danielzinho começou o tratamento, tudo. Nesse meio tempo eu vi uma reportagem do menino, uma criança que se afogou. Pela medicina ele não tinha chance nenhuma, o irmão dele orou, o milagre aconteceu. Eu não sou do tipo que vejo a notícia e sai espalhando, não. Pesquisei e o caso realmente aconteceu. Pouco tempo depois, a minha esposa falou: olha esse vídeo que a Dani me mandou. A Dani, falei: tá, olhei, um pastor que teve um problema nas cordas vocais e que ele era degenerativo, só ia piorar, não tinha cura. E ele, durante muito tempo, ele pediu a cura, ele pregava. Nós não somos, quem crê em Jesus, quem prega o amor de Cristo, não é charlatão. Porque às vezes as pessoas querem o que não é o que está na vontade de Deus, e preferem falar que o pregador, que o profeta enganou. Mas aí, exame, o Danielzinho fez a quimioterapia, tudo. A Tati foi me falando desse pastor. Ele foi ver uma palestra, o palestrante faltou, ele foi convidado. Ele é americano. No meio da palestra, ele ficou curado. Aquilo mexeu muito comigo. E Deus, eu quero um milagre, está me mostrando que é capaz. Aquilo foi mexendo comigo. Um dia eu trabalhando, eu pedi a Deus, falei: eu quero uma resposta, porque Deus não dá nada, as respostas de Deus não são coincidências, você não tem que ficar procurando não, quando Ele responde é claro. E eu trabalho com entrega de aplicativo. Um domingo eu poderia estar em qualquer lugar de Belo Horizonte. Assim que eu terminei de fazer a entrega, eu fiz oração a Deus, pedi uma resposta. Eu parei, 1 minuto depois, para um menino, um outro entregador, cantando um hino do Voz da Verdade. Aquilo que parecia impossível, aquilo me foi uma resposta que me deu uma alegria tão grande, mas tão grande, uma certeza do milagre tão grande, uma alegria que eu não sei, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Se alguém chegasse e falasse assim: eu vou te matar, eu ia falar: obrigado, eu te amo. Que ali eu tinha certeza, porque era o Espírito Santo de Deus. E quando a gente tem essa proximidade, quando nós estamos aos pés do Senhor, perto do Espírito Santo, a alegria não tem como você calcular. Falei: vai ser curado. Danielzinho fazendo a quimioterapia, comentei com algumas pessoas, com a mãe dele, com a Dani, com a minha esposa. Acabou o primeiro ciclo da quimioterapia, saem os resultados que ele fez dos exames do tórax e do quadril. Não tinha nada. Danielzinho, um intervalo entre uma quimioterapia, um processo e outro, ele ia ter que voltar e fazer outro pulmão para ver como é que estava o pulmão. Ele foi para a Bahia, ficou certo tempo na Bahia. Nesse meio tempo ele fumava cigarro. A gente chegou a pedir ao médico remédio para ele parar de fumar. O médico falou assim: nós não vamos resolver um problema e criar outro. Nesse meio tempo ele parou de fumar sem remédio, sem nada. Ele se reconciliou lá na igreja da mãe dele na Bahia. E quando saiu o resultado do quadril do tórax, ele foi para a Bahia, ficou um tempo maior. A gente ficou sabendo que ele tinha voltado a usar droga lá. E quando ele veio e fez o exame do pulmão, os nódulos que estavam no pulmão, diferente do peito e do tórax, vocês vão entender por que eu estou falando isso no final. Tinha aumentado. E os médicos, e ele é excelente, exames tudo normais. Os médicos foram e falaram: nós vamos fazer outro tipo de quimioterapia só para o pulmão. Beleza, beleza. Danielzinho estava excelente, já estava andando. 1 mês antes ele foi comigo para a roça, ele andou no meio do mato, ele pulou cerca. Ele estava excelente.
Primeiro dia depois da quimioterapia, ele começou a dar febre. Levamos no hospital, exame tudo normal. E ele começou a sentir uma dor no peito. Como ele tinha feito muito exercício uns dias antes, e quando a gente foi para a roça, o médico falou que podia ser dor muscular, que não tinha nada a ver com a doença. Passou um remédio para a dor, não resolveu, a febre continuou, voltamos lá. Passaram remédio para a dor, mas para não mascarar a febre. Continuou, voltamos lá. Passou antibiótico. E nesse período que foi uns 15 dias, eu fui com ele no hospital umas 4 vezes, até que ele ficou internado. Todos os exames normais. Todos. Tanto os de imagem, que mostravam o que a gente já sabia que tinha, que não tinha alteração. Nisso, ele, na última vez, ficou internado, tomou antibiótico na veia. Ficamos internados, suspeita de Covid, isolou a gente, não era Covid. Quando suspeitou de Covid, a gente deu graças a Deus. Depois, pneumonia. Aí, nisso, ele ficou internado uns 15 dias. Quando foi numa sexta-feira, aí nesse meio tempo, ele sentiu muita dor no peito, começou a sentir falta de ar, fazia exames, não mostrava nada além do que a gente já sabia. Começou a ter que fazer uso do respirador, de oxigênio, tomando remédio para dor novamente. E nisso, numa sexta-feira, a médica chegou e falou assim, ele fez um raio-x, estava fazendo de 3 em 3 dias, ele fez um raio-x, a médica falou assim, essa dificuldade dele para respirar é água no pulmão por causa da pneumonia. Eu vou conversar com o pessoal da clínica médica, eles vão fazer o procedimento aqui para retirar a água do pulmão. Ele fez ela falou, eu vou pedir só a tomografia para confirmar, mas quase certeza que é isso. Vai ajudar demais. Ele foi, fez a tomografia, no outro dia ninguém apareceu, que era no sábado. Quando foi no domingo de manhã, a médica chegou lá, falou com ele, não era água no pulmão, seu pulmão está todo tomado pela doença. Agora, ele com 23 anos, um filho que vai fazer 2, uma vida inteira pela frente. Por que testemunho de fé? Será que você teria, qual seria a sua reação ao receber uma notícia dessa? Você está em estado terminal, não tem mais o que fazer. Será que você ia pedir perdão, clamar, pedir misericórdia ou ter alegria? Tá, e se for um amigo seu, igual hoje é o culto do amigo, você teria capacidade de aceitar? A morte é muito difícil de aceitar. Isso quem está falando é um pai que perdeu o filho. Mas eu não perdi um filho para a morte. Eu perdi para Jesus. Daniel Fulton recebeu esse diagnóstico. A gente entrou em desespero. Bernardo foi para lá e ficou com ele. No outro dia, Adão foi e ficou com ele. Apesar de todo o tratamento que Deus tinha feito com ele, ele ainda tinha dúvidas. E Deus deu para ele o tempo que era suficiente. Adão perguntou para ele, e aí? Ele, eu tenho medo de não ir para o céu. Ele não falou que tinha medo de morrer. Ele tinha 23 anos. Ela foi, tirou as dúvidas que ele tinha. Depois desse dia, isso foi na segunda, ele morreu na quinta. Ele não reclamou de mais nada, ele não chorou, ele não lamentou, pelo contrário, ele consolou a todos que foram lá, e quem não foi, teve muitas pessoas que ele mandou mensagem. O que o Danielzinho passou da segunda-feira até na quinta-feira foi algo extraordinário. A sensação de salvação, de paz que ele transmitia para todos. Quando a gente vê na Bíblia as passagens que o amor de Deus transborda, que as pessoas, você entrava dentro do quarto, a Cida está aqui, a Cida sabe, as pessoas que foram visitar ele sabem o que eu estou falando, o Arthur, da vizinha, a Dani, ele passava uma paz para a gente, uma emoção que a gente não sabia explicar. Ele só falava assim, fique em paz, que eu estou em paz, eu estou dando o meu melhor. Na terça-feira o médico deu opção para ele de
começou a tomar um remédio que ia ajudar na respiração, mas que tinha a possibilidade de manter ele sedado. Cheguei lá, a mãe dele falou, a gente conversou, eu como pai, ela como mãe, a gente não quer ver um filho sedado, mesmo sabendo que ele está indo. Falei, espera mais um pouco, você está sentindo, você está sofrendo? Ele falou, pai, não estou, mas eu não quero sofrer. Com falta de ar. Falei, tá, então o que você quer? Você quer começar a tomar um remédio agora? Porque é ele que sabia o que falou que era. Ele, na hora que ele falou que era, eu falei para a mãe dele chamar a enfermeira para começar a dar essa sedação para ele, esse remédio que podia causar sedação. Sabe o que ele fez? Ele pegou o celular, começou a gravar mensagens para parentes, amigos, irmãos, despedindo? Não, consolando. Para cada um ele mandou uma mensagem diferente e no final ele falava, vou tomar um remédio, se eu não acordar para dar um abraço em vocês, fiquem em paz, eu vou acordar para dar um abraço em Jesus. Tá, ele aceitou, falar, ele reagia assim, não tinha o que fazer, como diz o outro, ele pegou a fé dele, só que quando Deus faz, Deus coloca testemunhas, tanto é que Jesus chamou, foi 12 para testemunhar. E muitos que estão aqui sabem o que eu estou falando. Minha mãe chegou lá para visitar ele, ele falou, vó, a gente é forte, não chora, vó, a gente é forte. Depois ele levantou a cabeça dela e falou, vó, por que você está chorando? Eu estou indo morar com Jesus. Sabe o que ele falou isso com ela? Que ela pregou para ele, falou de Jesus para ele a vida inteira. E ele quis dizer para ela o quê? Você falou para mim de Jesus a minha vida inteira, e agora eu estou indo morar com Jesus, você está chorando? É difícil aceitar, né? Mas a paz, a alegria que ele transmitiu para todos nós, não tem como falar. Só quem estava lá sabe o que aconteceu. A Dani começou a cantar com ele cantando com ela, ele abriu o olho e falou, tia, eu estava no céu, nas nuvens, cantando com os anjos. Ele viu, ele teve a experiência que Estevão teve. O céu se abriu para ele. E não é só dele falar, era o que ele passava para a gente. Toda a equipe do hospital amava o Danielzinho. Para eles é normal, quando a gente pensa Hospital da Baleia, a gente já pensa câncer e morte. Imagina para eles que trabalham lá, eles estão acostumados com isso. O Daniel, a obra de Deus na vida do Daniel foi uma coisa tão especial, que quando ele voltou para a segunda internação, a enfermeira nova chegou lá e falou assim, eu vim ver quem que é esse famoso Daniel, que deixou o grupo dos técnicos de enfermagem tudo oriçado, ele transmitia alegria, e Deus estava fazendo a obra com ele. E quando Deus faz a obra, quem está sendo usado para fazer a obra, faz com amor. Todos que estavam conosco durante a caminhada, amigos, familiares, colegas, conhecidos, a gente nunca ficou desamparado, porque a gente é gente legal, a gente é gente boa, não, porque é no propósito de Deus, e a obra de Deus, quando a pessoa é escolhida para fazer, ela tem que fazer bem feito. Resumindo, o Danielzinho, no último dia dele, até 7 horas antes, eu perguntei ao Arthur, falei, Arthur, qual é a sensação da salvação? O Arthur falou, não sei explicar. Era uma mistura de alegria e tristeza, porque a nossa carne chora. A palavra que eu estou falando aqui para vocês, eu não quero que emocione ninguém, porque emocionar a gente emociona até com filme. Quero que seja uma palavra de fé, que entre no coração de vocês e edifique. Não estou falando de doutrina, não estou falando de religião, estou falando de graça, de salvação, das promessas do Senhor para nossas vidas. Que é isso que a gente tem que acreditar. Porque quanto mais forte a nossa fé, nós chegamos mais perto da palavra, temos mais entendimento, nós vamos ter mais liberdade, mais intimidade com Deus. Quanto mais perto da palavra, mais longe do pecado. Quando eu falo pecado, não estou falando pecado religioso, não. Porque hoje a maioria das coisas que são colocadas como pecado são erradas.
fazem mal para qualquer um. E quanto mais perto você está dessas coisas, mais longe de Deus. Danielzinho, um dia antes dele morrer, ele virou para mim e falou comigo assim: papai, falei, oi. Todo mundo que orava por ele, orava pela cura. Ele nunca pediu a cura a Deus. Um dia antes de morrer, ele falou comigo assim: você lembra daquela conversa que eu tive com o senhor aquele dia, assim assado? Eu lembro. Ele falou assim: pois é, eu pedi a Deus misericórdia e salvação, e Deus misericordioso, porque o propósito de Deus na minha vida não era a salvação. Eu já tinha perdido a minha salvação, mas como eu pedi a Deus, Ele foi misericordioso e me deu a minha salvação de volta. Ele falou assim: eu fui para a Bahia e eu caí de novo. Como Deus conhece o coração de cada um, Deus sabia que se o Daniel fosse curado, igual a cura aconteceu no tórax e no quadril, o Daniel ia se afastar, ia perder a salvação. Ele teve a oportunidade. Quando ele recaiu, Deus puxou ele de volta. Ele chegou, tomou um choque de realidade, como o tumor do pulmão de aumentar. Ele falou assim: eu estou em paz, porque Deus me deu exatamente o que eu pedi. Eu nunca pedi cura, eu pedi salvação. Se Deus me desse a cura, eu ia perder minha salvação. Todo mundo que entrava lá e falava: fica bem, fica forte, eu estou dando o meu melhor. Desde o pessoal da família, pessoal da equipe médica, pessoal da equipe de enfermagem, pessoal da limpeza, pessoal que leva alimentação. Todos eram apaixonados por Danielzinho. Todos sentiram a morte dele. E todos que entraram no quarto naqueles últimos dias sentiram o poder de Deus. Muitos falavam assim: eu não sei explicar o que eu sinto quando eu saio daqui de dentro, pai. Porque o pessoal da equipe de enfermagem chama a gente como pai. Não sei explicar. Deus é tão perfeito que o pessoal pode colocar em dúvida, mas tem gente que estava comigo em todas as situações daqui hoje. Então tudo que eu estou falando aqui está testificado com alguém, porque Deus não faz uma obra que deixe alguma desconfiança. Daniel falou comigo: pai, eu pedi salvação e Deus me deu salvação, fica bem que eu estou bem. Eu fui pedir ele perdão, porque a gente como pai, a gente comete erro. Meu pai, eu não tenho que te perdoar, eu te peço perdão, está tudo bem, eu estou em paz, fique em paz. Agora, aceitar a nossa parte humana é fácil? Não. A minha carne dói. Eu sofro com a minha dor e com o sofrimento da dor dos meus outros filhos, da minha família. Mas o nosso espírito, o espírito de todos, está em paz. Está feliz. Porque a certeza, a promessa que Jesus fez, Ele cumpriu na vida do Danielzinho e mostrou a certeza da salvação. A gente fala muito, escuta muito: você tem a certeza da sua salvação? E quando chegar a sua hora, será que você vai ter tempo de se arrepender? Será que você vai ter tempo de pedir misericórdia? Eu acho que muitos poucos aqui vão fazer igual Estevão, vão morrer cantando e abençoando quem estava matando ele. E o Danielzinho foi exatamente isso. Em momento nenhum ele chorou, ele consolou todos que ele mandou mensagem: padrinho dele, meus filhos, parente, pessoal da equipe de enfermagem. Ele mandou para minha esposa, que é a madrasta dele. O amor que ela fez tudo por ele mandou para ela agradecendo. O padrasto dele, que é um pai para ele, que eu falo que é uma bênção em nossas vidas. Durante isso tudo, o padrasto dele nunca tinha falado um oi com o outro. Ele deixou a esposa dele vir, ficar na minha casa, e ele veio 2 ou 3 vezes e trouxe ela para dentro da minha casa comigo. Esse é o amor verdadeiro que Jesus pregou para a gente fazer. Que eu tenho certeza que uma história dessa se passar numa novela, muitos daqui vão falar assim: só acontece uma novela. É difícil entender.
Eu e ele nunca tinha falado um oi um com o outro, pela distância que eles moram e por não ter o que falar. A gente nunca teve problemas, mas ele pensou duas vezes em deixar a esposa dele vir ficar na casa do ex, a minha esposa aceitar ela ficar dentro da minha casa. Ele trouxe ela, ele ficou dentro da minha casa, ele cuidou do meu filho tanto quanto eu, tanto cuidados e demonstrando amor. Esse é o amor que Jesus pede para a gente, amar o próximo. Vamos assistir mesmo, só que hoje nem o próximo a gente está conseguindo amar. O pessoal da família da gente, geralmente, em muitos casos, é o que tem o pior da gente. A gente é muito simpático na rua, mas na hora que chega dentro de casa, a gente demonstra o pior. E eu vou falar com vocês. Jesus fez a promessa de salvação. E essa promessa vai cumprir na vida de cada um, vem através da palavra e da fé. E a palavra e a fé só vai vir diante da palavra do seu conhecimento. Então, às vezes que você ouviu uma pregação, que você leu uma palavra e não falou o que você estava querendo ouvir, não fecha seu coração, não. Deixa essa semente brotar no seu coração, porque na hora que ela der frutos, você vai entender os planos de Deus na vida de cada um aqui. Porque o plano de Deus é perfeito. Em João ele fala, tudo que pedimos, conforme a sua vontade, nós vamos receber. Tem a vontade de Deus aí, igual eu falei anteriormente. Às vezes, muitas vezes, nós agimos como filhos mimados. Queremos tudo que o pai tem para dar. E aí quem é pai aqui sabe, às vezes a gente tem condição, mas a gente não dá, porque não vai ser o melhor para o filho. E a gente quer isso de Deus. Todos nós queremos, achando que Deus é nosso pai, que vai fazer tudo e na hora que a gente quer. Somente creia nas promessas de Deus. Deus é perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que eu faço convite. A igreja tem culto todo domingo. Eu não congrego aqui. Tenho resumir ao máximo o que Deus fez nas nossas vidas. Foi ao máximo. Se eu for contar tudo, eu fico 3 dias falando aqui, porque Deus agiu na vida de todos. Eu tentei resumir na salvação do Danielzinho, mas todos Deus mexeu de alguma forma, Deus tratou de alguma forma. A semente foi lançada. Depende de nós regar, porque às vezes a semente brota, cresce, mas não cria raiz. Eu falei que a palavra seja para edificar, não para emocionar, porque a emoção daqui a pouco vai passar. Mas creiam em Jesus, creiam na graça, creiam na salvação. Eu queria falar, não vou falar que tem muitas pessoas de outras igrejas, cada um na sua igreja, como eu falei, isso não é um testemunho de doutrina, a doutrina a ninguém, porque isso é responsabilidade da vida da Dani. Mas quem não estiver congregando em igreja nenhuma, todo domingo o culto aqui às 19 horas. Eu vou começar a congregar aqui com eles, mas não vou ficar aqui porque o propósito de Deus na minha vida é outro. É levar a palavra, não esperar quem está vindo, quem querendo a palavra. E eu poderia contar, tem um testemunho de salvação aqui hoje que vocês não têm noção. Eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia, tarde da noite, parada em cima do viaduto. Uma moto e uma pessoa. Eu parei. Um lugar muito movimentado, passaram centenas de carros, ninguém parou, só eu. A única coisa que eu cheguei para essa pessoa e falei foi o seguinte: não sei o que você fez e nem o que fizeram com você, mas Jesus te ama e você não vai perder sua salvação. Essa pessoa estava fora de si. A mente dele tinha sido tomada. Ele não se lembra do que aconteceu. Esse é um testemunho dele, mas eu quero falar para vocês sobre o poder de Deus em milagre.
Essa pessoa restaurou a vida dela com Jesus, a família dela, a família dele, o que parecia ser bom para ele, Deus mostrou para ele que não era o melhor. Ele mostrou o que era uma família diante de Deus. Eu não ia falar sobre isso, mas eu quero que você saiba que Jesus salva, Jesus transforma as vidas, as famílias, mas a gente tem que querer. O Daniel nunca quis a cura, o Daniel quis salvação, eu quis a cura, a Dani quis a cura, nós iramos com Deus, porque não vem a cura? E isso não é pecado, porque Jesus, no meio do caminho, ele pensou, não vou, mas ele foi pela fé, pela palavra, que tinha que ser cumprida. E esse rapaz transformou a vida dele e a vida da família dele. Ele ia se matar. A guerra espiritual é uma coisa muito forte, gente. No dia eu via a luta pela vida dele. Ele não lembra, ele estava fora dele. Ele não bebia, ele não usava droga. Mas o diabo vai colocando tanta coisa ruim na sua cabeça que você perde a capacidade de raciocinar, saber o que é certo e errado. E hoje é a terceira vez que eu estou vendo ele, isso já tem mais de 2 anos. Encontrei com ele por um acaso um dia, e hoje eu convidei ele veio. E eu vou fazer um convite para ele, uma próxima oportunidade, ele vai vir cá e vai falar o que Deus fez na vida dele. Porque eu não fiz nada, porque se não fosse eu, outro ia fazer, porque o milagre era da vida dele. Eu simplesmente fui usado para passar naquela hora. Depois que eu parei centenas de carros, ninguém parou. 2 homens em cima do viaduto, numa avenida movimentada. Ninguém parou. Isso é o amor que no final dos tempos de muitos esfriaram. Então vamos tomar cuidado, que os sinais estão aí. Cuidado para o tempo não se acabar antes do que você está pensando. Porque o Danielzinho tinha só 23 anos. Ele pediu, Deus foi misericordioso e ele teve tempo. E será que a gente vai ter o tempo? Será que nossos amigos, que nós tanto amamos, amigo, mas chegar aqui irmão, e hoje a maioria das vezes é isso que acontece. Então eu quero agradecer de novo, vou finalizar. Quem não tiver igreja, quem não estiver frequentando nenhuma igreja, que eu não estou aqui para convencer ninguém que essa igreja é a melhor, porque não estou falando de doutrina, mas quem estiver sem frequentar igreja nenhuma, as portas estão abertas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado e a paz do Senhor esteja convosco.